Olá, meu nome é Nadiara Regina de Oliveira, eu sou psicóloga clínica e terapeuta cognitivo-comportamental e hoje a gente vai falar sobre os tratamentos pela terapia cognitivo-comportamental. Em um curso anterior, eu falei sobre os aspectos teóricos, filosóficos, né, e os aspectos principais sobre essa teoria, mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a aplicação, né, então sobre diagnósticos e sobre tratamento pela terapia cognitivo-comportamental. Queria inicialmente falar um pouquinho sobre mim, né, para vocês me conhecerem, e aí a gente dá seguimento no nosso planejamento, né, na programação desse curso. Eu me formei pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, como bacharel em psicologia. Posteriormente, eu fiz o meu mestrado em psicologia cognitiva pela Universidade Federal de Uberlândia, cursos de especialização e de aprimoramento na área da TCC, e atuo como psicóloga clínica em atendimentos online nessa abordagem. Eu vou deixar aqui os meus principais contatos, então vocês podem entrar em contato comigo via e-mail, pelo nadiara@live.co.k ou pelas redes sociais, onde vocês me encontram como Nadiara Psi. Vocês podem me pedir material, deixar dúvidas, sugestões, né? Alguma crítica ou o que for preciso, vocês podem falar comigo, contar comigo, tá? Então vamos ver a nossa programação desse curso. A gente vai falar dos transtornos mentais comuns, né? Então a gente vai falar da TCC no tratamento principalmente dos transtornos de ansiedade e nos transtornos de humor. Então, a nossa programação ela vai passar por 3 módulos, o módulo introdutório, o módulo 1 e o módulo 2. No módulo introdutório, a gente vai revisar o que é a psicopatologia descritiva e a psicopatologia explicativa. A psicopatologia descritiva tem a ver com os manuais, a descrição dos transtornos, e a psicopatologia explicativa tem a ver com a explicação teórica e psicológica, né, no caso, dos transtornos, né? Então, a gente vai falar mais especificamente disso, entender um pouco os manuais, né? Depois a gente vai revisar um pouco também sobre a TCC, né? Então, sobre os principais aspectos e os principais pressupostos dessa abordagem para a gente entender um pouco como é que vai ser a compreensão dos transtornos. No módulo 1, a gente vai falar sobre os transtornos de ansiedade. Então, a gente vai ver os principais critérios diagnósticos dos transtornos de ansiedade. Então, a gente vai falar sobre ansiedade de separação, sobre fobias específicas, sobre ansiedade social, sobre a ansiedade generalizada, o transtorno de pânico e a agorafobia. A gente vai falar sobre o diagnóstico diferencial desses transtornos de ansiedade, porque tem muitos pontos em comuns entre eles. E a gente vai ver o modelo cognitivo da ansiedade também, né, aplicado aí a esses transtornos. A gente também vai ver as principais técnicas, né, que são usadas no tratamento desses transtornos, e eu vou, ao final, fazer uma apresentação de um exemplo de caso e de formulação de plano de ação para o tratamento, por exemplo, dessa paciente fictícia que eu vou apresentar para vocês, né? Essa paciente, obviamente, tem toda a questão ética envolvida, então é uma montagem, né, especificamente de um caso, pela minha experiência, né, pelo que mais aparece, para vocês entenderem um pouco de como é que é essa construção do tratamento. No módulo 2, a gente vai falar sobre os principais critérios diagnósticos dos transtornos de humor. Eu chamo de transtornos de humor aqui os transtornos depressivos e os transtornos bipolares, né? Então, no DSM-5, né, então no Manual Diagnóstico Psiquiátrico, a gente tem uma separação de capítulo, né, desses dois transtornos. Então, a gente tem o capítulo dos transtornos bipolares e outros transtornos associados, e a gente tem os transtornos depressivos. Aqui eu vou juntar tudo em um módulo só, para a gente poder conversar um pouco sobre a diferença, né, da depressão unipolar e da depressão bipolar também, para a gente entender melhor o diagnóstico diferencial entre esses transtornos, né? Depois a gente vai ver as principais técnicas para o tratamento dos transtornos de humor, né? Então, com um exemplo de caso ao final também, e de formulação de plano de ação para o tratamento, a gente vai ver a questão da conceitualização cognitiva de caso, de como é que a gente pode entender a tríade cognitiva desse caso, de um caso, por exemplo, né? Que tem aí, por exemplo, um transtorno bipolar, onde você tem um polo onde o paciente está deprimido e um outro polo onde ele está hipertímico, né? Então, a gente vai ver tudo isso também no módulo 2. E aí eu queria deixar aqui conversar um pouquinho, né, logo no início com vocês, para que não haja dúvida, né? Por que eu estou chamando de transtornos comuns, né? A Organização Mundial de Saúde, ela chama de transtornos mentais comuns, né, os transtornos que são mais ocorrentes, né? Então, comum aqui é mais ocorrentes, tá? Então, são 2 categorias diagnósticas, normalmente, são os transtornos depressivos e os transtornos de ansiedade, porque são transtornos que têm uma alta prevalência na população quando a gente faz uma comparação com outros transtornos.
Então, tem um texto da OMS, que eu vou deixar linkado depois a referência especificamente para vocês, que fala sobre a depressão e outros distúrbios mentais comuns, né, que fala sobre as estimativas globais de saúde, né, e nesse texto tem essa questão, por exemplo, de que a depressão ela atinge mais ou menos 5,8% da população brasileira e a ansiedade afeta 9,3% da população. É importante que a gente entenda que esses dados de porcentagem, por exemplo, de prevalência, eles são muitas vezes subnotificados, porque muitos pacientes demoram muito tempo para procurar tratamento ou para chegar ao sistema de saúde, né? E a gente só descobre que esse paciente tem depois que ele chega num profissional qualificado e recebe um diagnóstico. Então, às vezes o paciente passa muitos anos sem esse diagnóstico, mas ele continua apresentando transtorno e apresentando sintomas, né? E tendo prejuízos muitas vezes. Né? Então, a perda econômica relacionada a esses transtornos, né, depressivos e ansiosos, ela é muito grande, né? A OMS estima que seja uma perda de $1 trilhão ao ano, mais ou menos no mundo, né? Por quê? A gente tem muito afastamento de trabalho, muita aposentadoria, muita questão de gasto público no sistema de saúde em si por conta desses pacientes, né? Que eles chegam, né? E eles usam muito o sistema de saúde. Então, a gente vai conversar sobre tudo isso, entender um pouco mais como é que isso funciona e entender um pouco mais também como é que vai ser o tratamento. Eu espero que vocês gostem do curso, né? Espero que vocês me procurem também caso queiram algum material, caso queiram alguma outra questão, tratar de alguma outra questão, e aí eu fico à disposição de vocês, tá? Então sejam bem-vindos a mais esse curso, eu espero que vocês fiquem satisfeitos, tá?